falava o seguinte: dois blocos de massa MU-M2 estão ligados por meio de um fio inextensível de massa explosível que passa por uma polícia ideal, como mostra a figura. O bloco 2 está sobre uma superfície com atrito e o sistema encontra-se em repouso, portanto... Foi tipo desafio, né? Primeira lei de Newton. Determine em newtons a força de tração aplicada pelo fio à massa 2, sabendo que a massa 1 é igual a 1 kg, dot G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Farei o diagrama de corpo livre ali, bem nesse ponto ali. Certamente tem o peso atuando para baixo, a tração atuando para cima, se a força resultante é zero. T igual a P, como P é igual a M vezes G, a tração vai ser igual a 1 vezes 10, que na matemática profunda é 10 newtons. Era muito fácil. Não conseguiu resolver? Pede ajuda, que já é grave a tua situação. Depois das poucas aulas que nós tivemos, já dava para resolver. E é verdade, era no 2. Eu calculei a força que está atuando no fio. Mas que força atua ali? 10 de tração. E ali? E ali? Ali? Então ali, então também é. Sacou? Porque força de tração ela é a mesma ao longo do mesmo fio. É isso que é importante. Ótima colocação. Foi importante a tua colocação. Oi? E onde é que ele está? Está aqui. Questão 2. Dois blocos idênticos de massa M ligados por uma corda flexível de massa desprezível e que passa por polias cujo atrito é considerado nulo, encontram-se suspensos conforme a figura, submetidos à aceleração da gravidade G local. Se os blocos estão em repouso, a intensidade da força de tensão na corda é... Se está em repouso, primeira lei de Newton. Vou fazer o diagrama de corpo livre ali. Peso para baixo, tração para cima, se a resultante é zero. T igual a P, como é que se calcula o T? M vezes G. Do outro lado, a mesma coisa. Como tração é a mesma em toda a corda, sem problema nenhum. Exatamente igual a M vezes G. Letra B. Então as duas primeiras eram bem acessíveis. Bem acessíveis. Vamos ver se vai dar uma apimentada. Eu acho que vai ficar mais gostoso daqui a pouco. Então, vamos apimentar nossa relação. Questão 3. Não se esqueça, pai, se tu não confere os exercícios que teu filho faz no dia a dia, lavo minhas mãos, não me responsabilizo por eventuais fracassos e salários baixos. Questão 3, Universidade Federal de Minas Gerais. Antônio precisa elevar um bloco de uma altura H. Para isso ele dispõe de uma roldana e de uma corda. E imagina duas maneiras de realizar a tarefa, como mostrado nas figuras. Ó, que interessante. Primeiro o Antônio pensou, vou botar a roldana lá em cima, vou passar a cordinha, vou fazer força na corda para baixo e vou erguer o objetinho uma altura H que eu preciso erguer. Antônio pensou uma segunda possibilidade, amarrar a roldana no objeto, passar a corda pela roldana e aí sim erguer o objeto uma altura H. Despreze a massa da roldana e da corda e considere que o bloco se move com velocidade constante. Se a velocidade é constante, força resultante... Primeira lei de Newton. Seja F1 o módulo da força necessária para elevar o bloco na situação mostrada na figura 1. Na situação mostrada na figura 2, essa grandeza é F2. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Diagrama de corpo livre naquele ponto. Tem o peso para baixo e tem a tração para cima. T igual a P? T igual a P. Por quê? Porque a força resultante é zero. Simples assim. Tu imagina, cara, se depois dessa quantidade absurda de coisas iguais que a gente faz, o cara não assimila isso e erra na prova. Oh, que Deus proteja, né, pai? Porque sem esse raciocínio básico na vida, serás vítima da selva de pedra.
Diagrama de corpo livre na roldana. Tem o peso e tem tração. Uma de um lado, está do outro, lógico, é a mesma corda, a tração é a mesma, já que a resultante é 0. 2T igual a P, logo AP sobre 2. Ele chamou isso aqui de T2, isso aqui de T1. Que relação matemática existe entre T2 e T1? São iguais? Meu Deus, estou tendo uma alucinação então. T1 é igual a 2 vezes T2, quer dizer a mesma coisa que T2 é igual a T1 sobre 2. T2 é a metade de T1. Muito bem. Letra B, F1, ele chamou de F, né? Não chamou de T. Errei. F1 igual a 2 F2. Letra B. Repete, por favor. Ela puxaria a corda para cima. A corda vai diminuir de tamanho aqui, então o bloco vai ter que subir junto com ela. A roldana vai girar em falso na corda, né? Certo? Então o bloco vem subindo porque eu estou trazendo a corda para cima. Pensa duas situações, ó. Uma hora está aqui. Quando eu levantar essa parte da corda, vai acontecer isso aqui, vê se tu concorda. Aí a roldana estava aqui, agora ela vai estar ali, o que estiver amarrado nela sobe junto com ela, né? Por isso que essa é dita roldana, e essa é roldana, e cada roldana móvel, metade da força, certo? Metade da força, ou o dobro de força, dependendo do ponto de vista, né? Certo? Depende da pessoa ou do objeto. Mas paga-se o preço. Nesse caso, puxa o dobro de corda, já que ficou o dobro mais forte. 1024 vezes mais forte, puxa 1024 vezes mais corda. A natureza é justa e não como nós. Professor, então Oi. eu posso conseguir puxar uma tonelada se eu colocar um monte de roldana? Uma tonelada. Eu puxei esse verão usando 2 roldanas. Sozinho. Eu estava construindo um barracão lá, em casa. 60 metros quadrados, sozinho. Tinha que erguer toras de 600, 700 quilos. Não tinha ninguém para ajudar. Mas é lógico, porque o cérebro é poderoso. Tu imagina, se eu que tenho uma boa noção de física não conseguir, como é que os caras conseguiram fazer as pirâmides há 6 mil anos atrás? Né? Tem alguma coisa errada, né? Ou então os alienígenas existem mesmo. Certo? Então tem que ficar ligado. Um pouquinho de cérebro, o cara faz uma força descomunal. Lembra do Arquimedes? Usando 10 roldanas móveis. Cara, fazendo 1 newton de força, tu aplica 1024 newtons do outro lado. Então dá para levantar muito mais que uma tonelada. Com esse conhecimento, tu pode levantar 10 carros juntos, um em cima do outro. Um caminhão. Basta corda, roldana e apoio, né? Lugares para poder apoiar. Sem problema nenhum. Muito bem. Vamos que vamos! Questão 4. Agora vai ficar gostoso, hein? Obrigado, garotos. Aqui a moça acostumada, chatíssima hora. Utilizou-se o acoplamento de polias mostrado na figura para levantar um peso de 120 kg à força. Tu vê, ó, uma roldana está presa no teto. Aí tem um fiozinho, passa numa roldana. Aí esse fiozinho está preso em outra roldana. O fiozinho vem pelo teto, passa por essa roldana, passa pela outra roldana. Vou fazer força nessa ponta do fio. E ali é que está o peso do objeto, ó, que é 120, engraçado, quilograma força. Que isso? Quantos quilos tem esse objeto? 120. Por que ele está falando 120 kg força? Foi a força que ele fez. Porque é a força exercida por 120 kg. É uma unidade de força mais popular para a pessoa leiga conseguir ter noção, né? Porque se eu falasse para ela 1.200 newtons, poderia iludi-la, né? Nós que já somos iniciados na física sabemos que 1.200 newtons é a força equivalente a aproximadamente 120 kg. Por que aproximadamente, não exatamente? Porque é 9.8, 9.75, 9.82, dependendo de que lugar da Terra tu está, certo? Mas quando a gente fala peso de 120 kg força, já está dizendo, né? É a força exercida por 120 kg. Então ficou legal de pensar. Desprezando-se o atrito e considerando as polias e as cordas ideais, o módulo da força F que equilibra o peso em quilograma força é igual a... Quanto? 30, 120 dividido para 2, 60 dividido para 2, 30 kg força. Então, professor, na prova teria que justificar, né? É que é uma coisa tão tosca, né, cara? Que, porra, nem fazer 20 não,
dá para justificar, é que eu acho que, né, uma coisa, eu vou pedir coisas tão mais complexas que isso, que se o cara colar essa, não vai nem me preocupar. Entendeu? Ele vai se arrombar nas outras, fica tranquilo. Então não se preocupem, tá? O vadio não vai se dar bem, eu garanto a vocês. O vadio vai ter o que ele merece já na próxima avaliação. Não se preocupe, porque eu sei, o colega ninja ele fica se sentindo mal, né? Pô, eu me esforço, tiro 10, 10, 10, o cara é vadio, vai lá e vai com 8. Por quê? Como é que pode eu ser tão ninja e com 10, o cara que não faz merda nenhuma vai com 8, né? Isso é um crime, né? Contra a educação brasileira. Tá na hora de começar a fazer a coisa direito. Pô, o cara que não estuda e que não sabe física, não pode tirar 8. Tem que tirar 3, 2, tem que zerar, porque não sabe. Só quem sabe que tem que acertar. É óbvio, é o justo, é o correto. E é o que nós faremos. Então é isso aí, uma conta muito boba. Vamos deixar chique, vamos deixar chique. Então o negócio é o seguinte, ó, isso aqui chama-se talha exponencial, é o nome desse equipamento. Talha exponencial. A vantagem mecânica de uma talha exponencial é tu pegar 2 elevado a n, onde n é o número de roldanas móveis. Assim, então, uma maneira elegante de resolver esse problema é primeiro calcular a vantagem mecânica esqueci o nome, acabei de falar, mas eu esqueci. Da talha exponencial. Tu vê, né, cara? O cara tem que estar só acordado para curtir a minha aula. Talha exponencial. Obrigado, garoto. 2 vezes 2, 4. Depois de calcular esta vantagem mecânica, a gente pega a força original, divide pela vantagem mecânica e obtém a força que tu terá que fazer. Claro que nesse caso estamos desprezando o atrito. Tu viu? Antes estava intuitivo e bobo, agora ficou chique. Tu sabe o nome do equipamento e tu sabe calcular a vantagem mecânica deste equipamento. Bem mais legal. Questão 5. Muito obrigado, garoto. Vamos que vamos. Agora tu acertou, vou ter que te incomodar. Questão 5. Oh, que legal. O sistema de roldanas apresentado encontra-se em equilíbrio. É rápido. Força resultante igual a zero. Primeira lei de Newton. Devido à aplicação de força de intensidade de 1000 newtons. Então o cara já está me garantindo que a força que ele está aplicando é 1000 newtons. Esta circunstância permite entender que ao considerar o sistema ideal, o peso da barra de aço é em newtons de... Vamos ver. Barra de aço, ou uma roldana móvel, oh que legal, outra roldana móvel, aqui está o teto, passa a corda numa roldana móvel, numa fixa lá no teto, outra roldana móvel, faço uma força F aqui. E esta vale 1000 newtons, como a gente havia dito, muito bem. E aí, qual é o peso aqui? Tem 2 roldanas. Beleza, 2 elevado a n. São quantas? 2, 2 na 2? 4. 4.000. Não era para dividir? Não tem. Né? Cuidado, ó. Naquela nós estávamos com a massa com o peso que nós queríamos erguer. E aí dividimos por 4 porque era a força que eu ia fazer que era menor. Aqui ele já deu a força que eu estou fazendo. Esse cara então deve ter 4.000 newtons, né? Tem que multiplicar por 4, tu vê. São situações bem distintas. Numa eu forneço o peso, quero saber a força. Na outra eu forneço a força, quero saber o... Mas eu quero mais, eu quero através do diagrama de corpo livre. Esse cara está representado por esse ponto. Tem um peso para baixo. 4 trações. Tem 4 trações apontando para cima. Todas iguais porque são oriundas da mesma corda. Logo, já que a força resultante é 0, 4T é igual a P. Já que ele falou a força que é a tração, 4 vezes 1000, 4.000. Então, galera, apesar de a ideia da vantagem mecânica ser bonitinha, é muito mais poderoso fisicamente fazer um bom diagrama de corpo livre. Aí mesmo a historinha da vantagem mecânica, ela fica até obsoleta, assim fica mais bonito, fica sólido, né? Tu aprender a raciocinar dessa maneira. Muito bem. Letra D. Muito bom. Qual era a próxima? Pedi para fazer a página 21? Exato.
Vamos lá, galerinha, página 21, questão 6. E pedir para ler sobre força elástica? Sim. Yeah! Tudo bem? Como tem hoje ainda, né? Fora a presença. Questão 6. Página 21, questão 6. Vamos que vamos! Observe esses 4 sistemas de roldanas, em que objetos de mesma massa são mantidos suspensos em equilíbrio. Não pode esquecer jamais. Equilíbrio na física significa isso. Por uma força aplicada à extremidade da corda. Então vamos reproduzir aqui bem rapidamente as possibilidades. Uma das possibilidades é essa. Aqui está o objeto e aqui é a força F1. Depois na outra... Opa, animal. Vem para baixo a força F1. Uma outra situação muito parecida com essa, só que o cara não puxa para baixo. Ele puxa obliquamente o objeto, deve ter seus motivos. Uma terceira situação, a roldana é amarrada no corpo, F3, aqui está a roldana e ali está o corpo. Todos os corpos são idênticos. E para finalizar, tem ali o sujeito, está aqui o cabo meio para o lado, eu faço uma força F4 aqui. E ali está a roldana, com o objeto. Me parece bonita essa questão, hein? Lembrando que isso aqui tudo era a base de apoio, onde nós amarrávamos a corda, tipo o teto. Sejam F1, F2, F3, F4 as forças que atuam numa das extremidades das cordas em cada um desses sistemas, como representado na figura. Observe que em 2 desses sistemas a roldana é fixa e nos outros 2 ela é móvel. Considere que em cada um desses sistemas a roldana pode girar livremente ao redor do seu eixo, que a corda é inextensível e que a massa da roldana e da corda são desprezíveis. Considerando-se essas informações em relação aos módulos dessas 4 forças, é correto afirmar que... Me ajudem, por favor, como é que eu saio dessa? Diagrama de corpo livre. Primeiro ali. Vamos fazer o diagrama de corpo livre ali. Na situação 1. Peso, tração, já que a resultante é 0, T igual a P. Diagrama de corpo livre ali. Idêntico, né? Idêntico. Então, na verdade, do ponto de vista físico, não existe nada aqui que diferencia a força feita. Por que na prática nós daremos preferência geralmente para fazer a força assim? Porque tu pode te pendurar na corda. Entendeu? Se tu te pendurar na corda aqui não vai funcionar, entendeu? Tem que te pendurar só uma parte do teu corpo, né? Para poder te jogar para trás. Mas se tu quiser fazer mais força, o melhor é tu te pendurar na corda e soltar, né? Relaxar a perna, né? Certo? Por isso que na prática a gente usa isso. Mas se tu colocar um dinamômetro aqui na corda, adivinha o que o dinamômetro faz? Mede força. Mede força. Dinamômetro é uma marca que mede força, uma máquina que mede força. É tipo uma balancinha de peixe, já viu? Tu bota o peixe pela boca, pendura a balança na árvore, aí a balança diz a massa do peixe. É um tipo de dinamômetro, só que o dinamômetro ele é geralmente calibrado em newtons. Aí ele já revela quantos newtons a corda está sendo esticada. Então, apesar de na prática a galera preferir se pendurar na corda facilitando o trabalho, fisicamente a tensão na corda para erguer, para equilibrar o mesmo objeto é a mesma. O diagrama de corpo livre revela isso. Depois, então descobrimos, F1 é igual a F2, concorda comigo? F1 igual a F2. Mas vamos dar uma olhada nas outras ali. Vamos fazer o diagrama de corpo livre para a situação 3. Roldaninha, como é que é a história aqui na roldana? Tem um peso para baixo e tem a tração para cima. Essa tração é igual dos dois lados. Logo, 2T igual a P. Aliás, nós estamos chamando essa tração de F, né? F3. Logo, F3, P sobre 2. Então, descobri que a F3 é a metade da F1 e da F2. Mas a questão delicada de analisar é a 4. A 4 é que é perigosa. Isso, diagrama de corpo livre, né? Peso para baixo. E as trações nas diagonais oblíquas. Vou chamar de F4, já que ele
assim denominou. Decomposição. Decomposição. Eu me preocupo mais com o eixo X ou com o eixo Y nesse caso? Com Y, né? Porque no eixo X eu sei que essa tração vai anular aquela componente da tração. Então aqui seria F4Y, né? Tanto de uma quanto da outra. Como é que escreveria a resultante igual a zero no eixo Y? Ficaria como? 2F4Y é igual a P. Portanto, F4Y pode dar a sensação que é igual a essa situação aqui, né? Porém, se aquele ângulo ali fosse alfa, por exemplo, qual é a relação matemática entre a F4 e a F4Y? F4Y é F4, a mamãe, cosseno se fosse Fx, né? Como é Fy, estamos decompondo onde não tem ângulo, seno. Então eu teria que colocar ali, né? A F4 vezes seno de alfa é igual a P sobre 2. Então quem seria a F4? P que divide 2 seno de alfa. Com isso eu consigo concluir que a F4 é maior, menor ou igual a F3? Ela é maior, né? Porque quando eu digo esse seno vai ser um número menor que 1, né? E dividir por um número menor que 1 aumenta o resultado da conta, né? Então delicado aquele raciocínio matemático final ali. Então F4 vai ser maior que F3. Isso é interessante de perceber que quanto mais horizontal estiver a corda, maior vai ser a tração na corda. Ou seja, não adianta tu comprar uma corda que aguenta 1000 quilos e achar que em qualquer situação que tu te pendurar nela não vai arrebentar. Tu pode arrebentar uma corda de 1000 quilos se tu amarrar ela no ângulo inadequado, nas árvores em que tu está brincando. Tu vê que viagem, né? Eu canso de escutar o cara nessa, a corda aqui aguenta 3 toneladas. Ele não quer saber como é que ela está amarrada na situação. Certo? Então tu vê que loucura, isso aí é muito perigoso. Um bom alpinista tem que ter ótimas noções de decomposição vetorial para não colocar a vida de outras pessoas em risco, né? O cara tem que ser muito bom nessa parte aí de estática para não fazer cagada, desculpa a expressão. Muito bem. Qual é a alternativa? C. O que diz a alternativa C? Beleza, F3 menor que F4 é a mesma coisa que dizer que F4 maior que F3. Letra? C. Muito obrigado. Era isso a tarefa? Então agora a segunda parte da aula, já pergunta aí, já engatilha a pergunta, para a gente começar a discutir sobre força elástica. Aliás,